Thomas. Tudo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Que bom. Bom, primeiramente é importante agradecer o convite da Febraban, junto com a Diebold Nixdorf. É uma honra estar aqui nesse palco junto com vocês, para falar de um tema tão bacana que eu gosto muito, e também principalmente de fazer parte dessa feira, né, que é uma das maiores feiras de tecnologia e inovação do setor financeiro. Então realmente é um privilégio estar aqui com vocês, espero que vocês gostem. Bom, como o tempo é nosso desafio, eu vou fluir com a apresentação, e aí a gente vai começar vamos começar com um videozinho aqui, que eu queria que vocês vissem, e depois eu vou comentar um pouquinho. Tudo bom, pessoal? Todo mundo pronto para mergulhar no mundo incrível de IA, sem precisar ser um robô? A questão é que ela está em toda parte, nos ajudando a escolher a próxima série viciante, melhorando os cliques nas fotos, dando aquela ajudinha no trânsito. É como ter um super-herói digital no nosso dia a dia. Então, que tal embarcar nessa jornada e-amazing comigo? Bora lá? ¿Todo bien? ¿Listos para sumergirse en el mundo de la IA sin ser un robot? Sí, el problema es que está en todas partes, ayudándonos a elegir la próxima serie adictiva, mejorando los clics en las fotos, en el tráfico. Es como tener un superhéroe digital en nuestro día a día. ¿Qué tal embarcar en este increíble viaje conmigo? Vamos. What's up, guys? Is everyone ready to dive into the amazing world of AI without needing to be a robot? Yeah, the thing is, she's everywhere, helping us choose the next addictive series, improving the clicks on photos, giving that little help in traffic. Yeah, it's like having a digital superhero in our everyday life. So, how about joining me on this iAmazing journey? Let's go. Bom, o que tem de interessante nesse vídeo, né, Fernando? Além do rostinho bonito, acho que nem isso salva, né? Mas a questão é que ele foi todo gerado através de inteligência artificial. Completamente todo. Desde o roteiro que foi feito, desde todas as linguagens, né, os idiomas, os efeitos, a edição, tudo foi gerado através de inteligência artificial. Então, eu tenho o meu avatar e eu gero qualquer conteúdo através do meu avatar. E aí eu quis trazer esse vídeo para mostrar, né, o quanto é poderosa, né, essas tecnologias, essas ferramentas, e até onde a gente vai discorrer aqui com diversos casos, até onde a gente pode ir. Mas às vezes eu mesmo me olho e acho que realmente eu que gravei o vídeo, né? De tão perfeito que a tecnologia se mostra, é um vídeo que eu mesmo olho e parece que eu gravei, mas não. Tudo isso foi gerado por inteligência artificial. Bom, para a gente não deixar de passar pelo conceito, né, vamos ver o que o ChatGPT diz a respeito do que é inteligência artificial. É a capacidade de uma máquina reproduzir competências semelhantes a humanas, como é o caso do raciocínio, aprendizagem, planejamento e criatividade. Para não ter que ficar entrando aqui muito no techniquez, né, no machine learning, deep learning, redes neurais e tudo mais, eu trouxe uma visão que o Eco Moliterno da Accenture Sons costuma dar, uma visão muito legal e didática da evolução dos algoritmos. Então vamos lá falar da IA tradicional. A gente tinha lá no passado o Google, né, que é onde a gente condensava todas as informações e fazia perguntas e tinha respostas, né? Depois a gente teve uma evolução para a Amazon, que também foi marcada pelos inputs. Com base em todos os inputs, eles correlacionam todas as informações e dão indicações. Depois a gente teve uma visão um pouco mais preditiva, que é a melhoria da curacidade, né? A Netflix foi marcada por isso. Cada cockpit de usuário que se loga é um cockpit que foi feito exatamente para as preferências dele. E depois a gente chegou na prescritiva, que é uma visão um pouco diferente, que é a do Waze, mas ele consegue dizer para você aonde você vai chegar, quando você vai chegar, e ele realmente te dá, ele diz o que vai acontecer. Né? Isso tudo a gente marca, é uma visão da IA tradicional, que o objetivo é compreender e processar. Depois disso, a gente teve essa mudança, na verdade não é uma mudança, mas é uma nova geração, é a IA generativa, né? Que ela é marcada pela geração de conteúdo novo e original, né? Aprendendo e imitando padrões
a partir de grande volume de dados. E aí a gente tem a conotação de que a IA Gen, ela é mais voltada à criação e à inovação, ok? Bom, importante a gente conceituar, mas agora é importante a gente dar os dados de mercado. Bom, para quem não sabe, a inteligência artificial ela foi lançada lá em 1950, né? Então é muito, muito antiga. Muita gente acha que é uma tecnologia recente, que é algo novo, mas não, é muito antigo, né? Então tiveram diversos primaveras e verões, que eles costumam dizer, que são altos e baixos, né? Mas há pouco tempo que a IA começou a ter realmente representatividade no mercado. Aqui eu trouxe uma visão do uso da IA das organizações. Você vai lá em 2017 eram 20%. Aí a partir de 18, a IA tradicional tem um uso entre 47% e 50%, fica andando de lado. E a partir do ano de 23, né, que ela começa a ganhar um novo patamar. Hoje, a IA tradicional, para quem acha que não, que a generativa é mais usada, a IA tradicional já é usada em 72% das empresas no mercado, enquanto a IA generativa, 65%. A tendência disso é aumentar. Trazendo aqui alguns dados importantes de mercado, a gente reuniu dados aqui da McKinsey, da Exame, do IDC, do Fórum Mundial, da Bloomberg, algumas informações importantes. O valor que a IA generativa pretende movimentar no mercado vai entre 2,6 tri de dólares a 4,4 tri de dólares. A receita estimada até 2032 é de 1,3 tri de dólares, né? Pra vocês terem ideia, o ano de 2023 a gente fechou com 40 bi de dólares. Olha o crescimento que tem pela frente. Mais de um bilhão é a previsão efetivamente que a IA, 1 bilhão de dólares que vai ser gasto aí no Brasil no ano de 2024. Tem-se uma estimativa que 30% das atividades podem ser substituídas, isso de qualquer pessoa, podem ser substituídas por IA. Tem também uma ideia de que 69 milhões de posições de emprego serão criadas, enquanto em torno de 80 milhões serão cortadas. Na verdade, a gente tem uma eliminação e uma criação de vagas de emprego. A gente depois vai falar um pouquinho mais disso. E 85% das empresas tendem a utilizar a IA. A previsão é de 30% a 50% de ganho de produtividade. Nós já temos hoje mais de 1 bilhão de pessoas usando inteligência artificial no mundo. Ou seja, 12% da população é bastante expressivo, né? Falando da IA generativa, o que a gente teve aí? Qual foi o pulo do gato para a gente ter tanta visibilidade, tanta disrupção, né? Avanço dos algoritmos, tivemos avanços absurdos dos algoritmos, arquitetura de redes neurais mais complexas, né? Com multicamadas, aprendizado autônomo, e a exploração avançada do PLN, que é o processamento de linguagem natural. Né? Além disso, a qualidade de dados, os big data, com certeza fazem total diferença, e alta capacidade computacional. A gente está tendo uma evolução absurda, né, no nosso processamento de computadores, na capacidade de processamento, dado que a NVIDIA, que é a maior fornecedora de processadores, agora foi considerada a empresa mais valiosa do mundo, com 3,3 trilhões de valor de mercado, ou seja, é 1,5 vezes o PIB brasileiro. Então, isso acho que já mostra o quanto, o que está acontecendo com o mercado em relação à inteligência artificial. Aqui é só para mostrar a revolução do ChatGPT, ou seja, o ChatGPT demorou 2 meses para atingir 100 milhões de usuários. Olha o quanto as outras vertentes demoraram. O celular demorou 16 anos para chegar nesse ponto, a internet 7 anos, o Facebook 4 anos, o WhatsApp 3 anos e meio, o Instagram 2 anos e meio, o TikTok foi um fenômeno 9 meses, o ChatGPT demorou 2 meses para atingir 100 milhões de usuários. E hoje ele está beirando 200 milhões. A evolução, o ChatGPT começou lá em 19, né, com o ChatGPT 2, que tinha 1,5 bilhões de parâmetros. Quando a gente fala parâmetros, é a capacidade de processamento realmente dele, né, o quanto ele é o nível de inteligência, né, num português mais natural. A questão em 2022, o ChatGPT bateu 175 bilhões de parâmetros e o ChatGPT 4 bateu hoje 100 trilhões de parâmetros. Então aí dá para ter uma ideia da evolução do ChatGPT e por isso que realmente ele está se tornando tão poderoso.
O ano passado, a OpenAI teve 1,8 bilhões de visitas no site e hoje, mensalmente, eles têm 600 milhões de visitas. Então, realmente é bastante expressivo. Agora a gente tem a novidade do ChatGPT 4 Omni, eu não sei se todo mundo pode testar, mas tivemos muitas evoluções nos processamentos, né, na performance, na inteligência, de novo no PLN, mas grandes novidades como vídeos, fotos, que você pode interagir. Então, por exemplo, se eu tirasse uma foto agora aqui com o ChatGPT Omni 4, e perguntasse quantas pessoas tem na palestra, ele me diria quantas pessoas tem aqui na audiência, né? E aí, isso dá um campo absurdo de utilização. Por exemplo, se eu pego um exame médico e tiro uma foto, eu peço um auxílio para eu entender o exame. Eu tiro uma foto de uma obra de arte, peço para ele me dizer quem é o artista e todo o conceito por trás disso, né? Se eu faço uma filmagem de algum ambiente, peço para ele me dizer as características do ambiente. Se eu estou numa viagem lá e estou visitando a Torre Eiffel, eu não sei o que é, eu faço uma filmagem, eu tiro uma foto e peço para ele me dizer o que é. Então, assim, realmente essa versão tem um potencial grande de uso, né? E aí a criatividade, o limite é a criatividade de cada um. Bom, falando do ChatGPT 5, essa é a proporção que o mercado está especulando que vai ser, né, o ChatGPT 5. Claro que é especulação, porque não tem dados. A data não está divulgada ainda de lançamento, mas muita gente está dizendo que pode ser no final do ano, no começo do ano que vem, mas aí já dá para ter uma boa ideia do tamanho da evolução que vai ser. Agora, outro ponto importante, o Claude, que é um concorrente do ChatGPT, já ultrapassou o ChatGPT. Teve uma nova versão do Claude 3.5, que está muito bacana e já ultrapassou a capacidade do ChatGPT. Então, assim, o ChatGPT foi um fenômeno, mas tem outros concorrentes que estão acelerando e o mercado está muito, né, muito acelerado. Então, essa concorrência também é positiva para nos dar cada vez mais tecnologia. Bom, a ciência dos prompts é uma coisa que a gente tem que mudar um pouco a forma de pensar, né? Porque quando a gente fala de prompts, a gente tenta trabalhar como trabalha o Google, perguntando algumas coisas e respondendo. Mas a inteligência artificial generativa ela é um pouco diferente. A gente tem que saber como perguntar para ter as melhores respostas. Então aqui eu trouxe alguns prompts, né? E são infinitos prompts. Inclusive no final vou deixar meu contato, quem quiser uma lista de prompts e de ferramentas vou ficar à disposição de passar para vocês. Mas aqui você pode desenvolver uma dieta vegetariana, sem glúten, pode desenvolver um esboço de um plano de negócios, você pode fazer um roteiro de viagem, especificando que você gosta de museus ou não gosta de museus, o tipo de comida que você gosta. Você pode pedir quais são as melhores estratégias para vencer, por exemplo, um xadrez contra iniciantes, né? Você pode, inclusive, colocar um texto, pedir para ele melhorar o texto. Você pode pedir para ele desenvolver um plano de estudos para você de 4 semanas para aprender coisas básicas de JavaScript. Quer dizer, é uma infinidade de coisas aqui que a gente pode ter de benefício, mas o segredo é a forma de se perguntar. Tem alguns prompts que eu gosto, por exemplo, aqui eu pedi para ele desenvolver um curso de IA, eu defini algumas características aqui, que eram de 40 horas, eu quero que ele divida em coluna, eu gostaria que os tópicos tivessem livros atrelados, e aí ele fez a tabela com base em tudo que eu pedi. Ele desenvolveu um curso completo, com a carga horária distribuída, com os tópicos que estão alinhados com o que eu pedi, inclusive com a recomendação do livro para cada tópico. Outro prompt legal, eu pedi para ele desenvolver a bio do meu LinkedIn. Eu pedi para ele, eu fiz o upload do meu currículo e falei, eu quero que você desenvolva o resumo do meu LinkedIn, que eu acho que ele está inadequado. Ele foi lá e desenvolveu um conteúdo muito bacana, com certeza assim, que me surpreendeu. Quando eu li, eu falei, poxa, eu não conseguiria gerar nada com esse nível de qualidade, né? Eu não vou entrar muito nos detalhes por conta do tempo. Esse daqui é um outro prompt que é muito legal, que é o do mentor, que a gente chama de mentor. Quer dizer, eu quero fazer alguma coisa, aqui ele coloca, eu tenho uma pizzaria que teve uma queda de 35% nas vendas e os novos concorrentes, e há novos concorrentes na região. Eu quero que você me dê recomendações estando no papel de Steve Jobs, sendo o meu mentor e me dizendo tudo que eu tenho que fazer aqui com a característica do Steve Jobs. Aí ele trouxe a análise da situação, fez uma crítica, deu um feedback construtivo, reavaliando a proposta de valor, foco no cliente, inovação e qualidade, marketing e branding.
fez algumas perguntas incisivas. Ele está dizendo: qual é o feedback dos seus clientes sobre a pizzaria? Você tem esses feedbacks? O que a nova concorrência está fazendo de diferente em relação a você? Como você pode usar a tecnologia para melhorar a experiência do cliente? Quais são as tendências atuais da indústria alimentícia? Como você pode redefinir e comunicar a nova proposta de valor? Muitas perguntas para fazer pensar. Outra coisa que é bem interessante, isso serve para tudo, é o prompt para melhorar os seus comandos. Então, a gente desenvolve um prompt para pedir para ele melhorar o prompt. Então, se eu desenvolvi um prompt, coloquei ele aqui eu peço para ele me dar uma nota de 0 a 10 do meu prompt e depois da nota me dá recomendações de melhoria do prompt. Então, eu coloquei lá para ele. O prompt era: quero desenvolver um business case para abertura de um escritório de contabilidade. Aí ele falou: olha, o seu prompt tem clareza, mas a questão da especificidade está faltando elementos, por exemplo, plano de marketing, análise de risco, projeções de retorno financeiro, né? Completude, o comando não especifica detalhes operacionais, financeiros e estratégicos são essenciais. Então ele me deu nota 6 pelo meu prompt e fez uma sugestão de melhoria. Para melhorar o comando, você deve especificar quais componentes desejas no business case. Por exemplo, quero desenvolver um business case detalhado para a abertura de um escritório de contabilidade, incluindo análise de mercado, plano financeiro detalhado, estratégias de marketing, análise de recursos necessários, avaliação em riscos e projeções de retorno sobre investimento. Então esse é um novo prompt que ele sugeriu com base no que eu pedi para ele. Melhore o prompt, me dê nota e melhore. Quer dizer, ele fez as críticas, explicou por que e me deu um prompt melhorado. Vamos falar aqui das iniciativas que estão acontecendo no mercado bancário. Os bancos estão usando muito chatbots, assistentes virtuais, o atendimento é 24/7 e ele, com base no conhecimento que ele tem, ele responde as coisas de maneira bem assertiva. Análise de crédito, né? É possível analisar solvência, risco de crédito de maneira muito rápida e precisa para as empresas que você está olhando. Detecção e prevenção à fraude, né? Atua na identificação de padrões. Como ele trabalha muito com padrões, ele identifica padrões incomuns e comportamentos atípicos que já diz para ele que tem um padrão diferenciado e pode ter fraude, né? Gestão de investimento, ele faz a gestão de portfólio, dá recomendações de investimento. Automação de processos robóticos, essa na verdade é a maior oportunidade que nós temos dentro do mercado de utilização de inteligência artificial, porque ele automatiza tarefas repetitivas. Então tem muita gente usando isso, né? A análise preditiva, com base nas informações que são analisadas, dá para você analisar o que está rodando no mercado, né? Personalização de serviços. Isso também é outro ponto que está sendo muito usado. Com base no histórico e nas preferências do cliente, você consegue definir produtos e serviços personalizados. Segurança cibernética, não preciso nem falar. Com toda essa crescente que a gente está tendo, né, no mercado, esse é um campo de muita preocupação. Então, tem-se muito monitoramento e proteção, principalmente nas redes bancárias, através de ataques cibernéticos. A inteligência artificial ajuda muito nesse campo. Bom, muitos cases de sucesso, eu trouxe alguns para a gente falar, mas, por exemplo, a DeepMind, ela ganhou até prêmio, porque eles identificaram a estrutura da proteína é um desafio para os biólogos, tanto em relação a tempo, né, em relação à complexidade. Então a inteligência artificial ajudou nessa identificação da estrutura do DNA da proteína. Isso afeta descobrimento de medicamentos, isso afeta vacinas, isso afeta a área da saúde como um todo. Então a inteligência artificial aqui ajudou muito na diminuição do tempo e, além de prever as estruturas com base na proteína, ela trouxe novas estruturas que não foram nunca vistas por ninguém aqui. Então, assim, além dela ajudar, né, na situação atual, ela consegue ir além. Bom, a Bayer, com base nisso, já reduziu 60% do tempo na descoberta dos medicamentos. A Alibaba reduziu, com previsão de demanda, 30% do custo logístico. A Leroy Merlin tem um projeto recente que ela teve redução de 120 milhões de reais na working capital da empresa, com melhor gestão de estoque. A Ocado através de robô, melhorou a eficiência operacional em 300%. A Cisco, redução de 50% da resposta de incidentes de segurança. A Cielo, através da manutenção preditiva, consegue
aumentou a troca antecipada em 36%, né, e também a satisfação do cliente em 20%. Uma vez que você consegue se antecipar o cliente, né, você valoriza o cliente se sente assistido. A Amex, detecção de fraude, 30% redução de 30% nas fraudes. A UPS, economia de 10 milhões de galões de combustível, otimizando rotas de entrega. O JP Morgan foram duas linhas. Uma na análise de documentos legais, que eles reduziram 360 mil horas de trabalho ano com a análise de documentos legais. E a análise de fraude, redução de 14%. A Bayer teve um uso um pouco diferente, que ela estava tendo um turnover muito alto, então ela usou inteligência artificial e conseguiu redução de 23% no turnover. O Facebook, remoção de 95% de discurso do ódio antes dele ser reportado. A Siemens Health, o aumento da precisão dos diagnósticos, que é o que a gente está falando, diagnósticos médicos, tratamentos mais eficazes. E a DASA, redução de 40% na espera dos exames. Ela consegue dar alertas a pacientes críticos e também faz a revisão do diagnóstico do médico, diminuindo erros médicos. Ferramentas, são muitas ferramentas de inteligência artificial. Nós temos hoje catalogados em torno de 14 mil ferramentas, mas o mercado estima que a gente tem mais de 100 mil ferramentas, né? Então eu não vou conseguir passar por todas aqui, mas para ideias a gente já falou aqui, né, do ChatGPT, o Perplexity, Cloud Bard, Gemini, OpenAI. Para geração de sites. Para o pacote Office, a gente tem um Copilot 365. Aqui na parte de Excel, por exemplo, a gente tem o Numerals, que ele gera todas as macros. Você não precisa mais saber programar em macro, em VBA, em nada disso. Ele gera tudo com uma linguagem didática, né? Voz, clonagem de voz, geração de voz, código. A GitHub do Copilot estima que um aumento de produtividade de 50%. Criações e edições de vídeo, imagens, escrita, automação, chatbots. Chatbots que você coloca lá só o seu site, ele já vai no seu site, traz todo o conteúdo que tem lá e já começa a operar de maneira muito, muito rápida e efetiva. Para reuniões, ferramentas de reuniões que documentam, fazem toda a transcrição da reunião, depois geram to-do list por responsável. No final de todas as reuniões você também tem elas documentadas. Para música, a ferramenta Suno, depois dei uma olhadinha lá, dá para brincar legal. Ela realmente é muito, muito surpreendente. E também tem ferramentas de Mind Map, tem o ChatMind, tem o XMind. Você vai no ChatGPT, pede para ele gerar toda a árvore, né, de Mind Map, ou árvore de estrutura de tarefas, e pede para ele gerar no formato do XMind. Depois você vai e importa no XMind e ele gera tudo automaticamente. Realmente são ferramentas de brilhar os olhos. Como eu coloquei, eu vou deixar meu contato, eu tenho uma lista grande de ferramentas, depois eu posso compartilhar com quem tiver interesse. Mais 3 ferramentas legais, por exemplo, para o ChatADV, para a área jurídica. Poxa, jurisprudência, análise de documentação, sugestões de documentos, templates, tem uma infinidade de coisas. Para gestão de projetos tem o Piemoto, que é do Ricardo Vargas. Lá você também consegue usar o chat, é tipo um chat GPT voltado para gestão de projetos. E o HireVue eu trouxe porque realmente ele é curioso. Para vocês terem ideia do poder dessa ferramenta, nós temos a capacidade numa entrevista com o candidato de analisar em torno de 7 a 8 traços não verbais. Essa ferramenta ela tem a capacidade de analisar 95 mil traços. Pouquinho coisa diferente. Ela usa PNL, programação linguística, psicometria e teste de habilidades. Realmente essa ferramenta tem um potencial absurdo. É muito difícil o candidato enganar em algum aspecto. Claro que tudo tem o lado bom, o lado ruim, a gente tem que potencializar o lado bom das ferramentas e tomar cuidado com o mau uso, né? Bom, temos muitos desafios aqui. Começando pela regulamentação da IA, né? Hoje um termo que se diz muito a respeito é a IA explicável, que preza transparência, responsabilidade, confiança e o método para conseguir traduzir tudo o que acontece no algoritmo. O algoritmo tem que ser explicável e transparente. Então essa é a defesa. A regulamentação na União Europeia, né, eles conseguiram evoluir, o TSE já definiu medidas para proteções mínimas aí para as eleições.
Já tem uma consulta pública aberta, né, o Senado, a Câmara, todo mundo discutindo de forma rápida no Brasil, mas aqui a gente tem um desafio monstro, porque não adianta também cada local regulamentar, a gente não tem uma regulamentação globalizada, né? Bom, bias e discriminações, tem grandes perigos dos modelos estarem enviesados. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, se eu tenho 10% de mulheres trabalhando, se a inteligência artificial fosse me ajudar no recrutamento e seleção, ele poderia criar esse viés. Poxa, pelo fato da minha empresa ter 10% mulheres, então só vou considerar dos 10 candidatos uma mulher. E ele vai estar criando uma discriminação, né, realmente um viés ruim, sendo que a empresa quer aumentar a quantidade de mulheres na empresa. Então, isso tem que tomar bastante cuidado. Tomada de decisões, principalmente situações que afetam saúde, justiça, né, quem vai ser responsabilizado por isso? Privacidade e segurança de dados. Tomem cuidado quando usar o ChatGPT. Todos os dados que você colocar lá vão ser públicos. Isso serve para grande parte das ferramentas. Dizem que o ChatGPT Plus, que é para assinante pago, não compartilha dados, mas assim, eu não ponho minha mão no fogo, né? Então esse também é uma situação que a gente tem que tomar bastante cuidado. Plágio, a mesma coisa, a palavra já diz, né? O impacto na academia, né? E indústrias criativas. O impacto social e de emprego. Poxa, num país que tem 30 milhões de pessoas, né, que não tem acesso à água potável, 90 milhões que não tem acesso à coleta de esgoto, como que vai ser esse impacto social? Para quem não tem acesso à informação, para quem não tem acesso à tecnologia, né? Então a desigualdade tende a aumentar nesse ponto. Deepfakes, vocês devem conhecer bastante, vídeos e áudios manipulados e tudo mais. Isso também é muito perigoso. Tem casos de uma empresa japonesa que houve um roubo digital de 120 milhões de dólares usando deepfake. Propriedade intelectual, toda vez que a gente, por exemplo, no prompt que eu menciono o Steve Jobs, eu estou usando o Steve Jobs. E a propriedade, e os direitos autorais, propriedade intelectual disso, como é que fica? Né? Então, assim, tem muita coisa que é para ser discutida, muitos desafios pela frente. Bom, tendências, aqui a gente tem muitas tendências, né, no campo da integração. A tendência aqui é a gente começar a ter nossos dispositivos do dia a dia, serviços diários com motores de busca, Office, tudo integrado com inteligência artificial, Alexa, Siri. Agora a Apple lançou o Apple Intelligence, que integra tudo, iOS, iPad, Mac, está tudo integrado e a tendência vai ser essa. No nosso dia a dia a gente está tudo integrado. Bom, saúde, como a gente falou, diagnósticos médicos, descobertas de medicamentos. Agora eles estão terminando em fase de teste uma cápsula robô. Você toma a cápsula robô, ela faz um escaneamento interno do seu corpo inteiro e depois te dá os resultados, né, de forma não invasiva. Né? Então, isso tem. E nanorobôs também, através de cirurgias ou tratamento intracelular. Quer dizer, o nanorobô vai através da célula cancerígena e injeta o medicamento nela direto. Né? Então, tem um campo muito grande aí na saúde. Sustentabilidade, o combate realmente às catástrofes, prevenção das catástrofes naturais e o combate, né, ao desmatamento. Automação avançada, agora a gente tem muito falando da indústria 5.0, mas estamos falando de transportes autônomos de grandes caminhões, né, de jatos para monitorar fronteiras, tudo com transporte autônomo. A integração da IA com o IoT, com cidades inteligentes, com a ideia de otimizar o tráfego e a gestão energética. Robôs humanoides, acho que vocês estão tendo bastante acesso aí a alguns vídeos da China que mostram o nível de qualidade, né, dos robôs que estão sendo feitos. Quer dizer, quando a gente olhava Minority Report, O Robô, alguns filmes, até os Jetson, a gente achava que era ficção e hoje a gente vê que realmente as coisas estão acontecendo. Né? O agrobusiness tem muita utilização na monitoramento de pragas, previsões de safra, né? Isso tudo melhora a produtividade e sustentabilidade, principalmente com a otimização de recursos, né? Tanto de água e assim por diante. IA e blockchain, principalmente, e Open Finance no mercado financeiro, a tendência é que vai ser muito usado realmente para ter ofertas personalizadas. No momento que você tem tudo integrado, você consegue atender o cliente de maneira muito estruturada, personalizada, o cliente se sente acolhido e a tendência é realmente aumentar a fidelidade do cliente. Aqui é um caso curioso que aconteceu, é uma curiosidade mesmo. A Courtney, ela utilizou
Ela tinha o filho dela, o Alex, né? Ele estava 3 anos passando muito mal, passou por 17 médicos e não conseguia diagnosticar o que ele tinha. Ela já não sabia mais o que fazer. E aí ela entrou no ChatGPT e alimentou com todas as informações que ela tinha. E aí o ChatGPT sugeriu o diagnóstico de síndrome da medula ancorada. E ela foi no Facebook, procurou um médico, viu que tinha um grupo já disso, procurou um médico especializado nisso e ele realmente deu o tratamento adequado e confirmou que realmente ele tinha isso. É óbvio que a gente tem que tomar cuidado com da forma que a gente usa, a gente não pode substituir o ChatGPT por um médico ou coisas do tipo, mas nesse caso foi realmente uma forma alternativa que ela encontrou a solução. Isso é uma grande prova do potencial de situações que a gente se sente encurralado, né? E é mais um recurso para ser usado. E para fechar, como eu já falei com vocês, pessoal, realmente a inteligência artificial é um tsunami que a gente não consegue lidar contra, né? Não consegue impedir, vai realmente ter uma tendência de mercado que é impossível lutar contra. Mas mais de 50% dos CEOs disseram que estão inseguros com a inteligência artificial. Por quê? Porque da mesma forma que ela chegou tão rápido, né, tem muitas coisas que, como a gente falou, muitos desafios pela frente. Então os CEOs estão implementando de maneira mais tímida, né, realmente para se adequar, mas a gente precisa resolver todos aqueles desafios que tem pautado para que a gente tenha segurança, tanto dos efeitos colaterais quanto uma forma ética de uso, né, realmente para aumentar a produtividade e evitar. É óbvio que tudo depende do ser humano. Se a gente tem ferramentas na mão, pessoas podem usar, né, para o mal, mas o ponto nesse momento a gente precisa resolver muitos desafios para conseguir ter uma fluidez. E aqui realmente é dizer que a gente tem uma nova abordagem mental pela frente. Não adianta realmente a gente achar que a inteligência artificial é igual ao Google. Então, aqui a minha provocação é realmente a gente ter uma nova abordagem mental, né, para usar a inteligência artificial de uma forma diferente do que a gente está acostumado, né? Bom, pessoal, era isso que eu tinha. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Fica aqui meu contato no LinkedIn, www.linkedin.com/in/Fernando-Schmidt. Quem quiser me contatar, eu tenho uma lista de ferramentas, de prompts. Posso também trocar ideia para quem quiser continuar conversando a respeito. Como eu disse, eu gosto bastante do tema. Então, vai ser um prazer. Tá bom? Obrigadão. Até mais.